boa tarde. O nome é Missionária Mônica, moro na Guarajuba, sou criada em Paracambi, tenho 2 filhos, uma netinha, e essa é um pouquinho da minha vida, o qual eu vou começar, né, a colocar para vocês. Amém. O que significa Deus para você, missionária, na sua vida? Eu estava pensando muito, né? Falei, quando eu vi a pergunta, eu falei assim, meu Deus, é muito forte, né? O que é Deus na sua vida? Ele é tudo, né? Ele é o meu fôlego de vida. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, eu não existia. Porque quando eu nasci, eu já tive vários problemas de saúde, né? E aí ele prometeu para minha avó, né, o qual ela que me criou, que eu seria algo muito grande na presença dele. E eu falo para todo mundo que Deus, ele é o meu marido, ele é a minha vida, ele é os meus filhos, ele é o amor da minha vida. Porque eu amo esse Deus de uma forma muito grande. Porque esse Deus, ele é tão sobrenatural que se a gente parasse para pensar, a gente seria grato a ele a cada segundo. Quando lhe deram o título de missionária, né? Como que você se sentiu? Porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com pessoas, né? Fazer missões, falar do amor de Deus. Apesar que o coração da gente arde, né? Quando fala assim, você vai falar do amor de Deus. Quem tem amor a Deus, quem quer fazer a vontade dele, o coração tá queimando, né? Fica quentinho o tempo inteiro. Mas como que você sentiu com esse peso dessa responsabilidade quando você foi chamada? Quando eu fui chamada para missionária, na época, as pessoas já me chamavam, né? Na rua, eu ainda não era missionária, eu era diaconisa, e as pessoas me chamavam missionária Mônica, missionária Mônica. Eu falava assim, gente, eu não sou missionária, eu sou diaconisa. Eu nunca liguei para status né, de falar assim, fulano missionária, fulano pastora, nada disso. Eu queria fazer a obra, como eu sempre fiz. Desde quando eu aceitei Jesus, eu sempre ajudei, sempre fiz missões, independente de ser missionário ou não, mas foi algo que trouxe assim, ao meu coração muito engraçado, né? Porque missionária, ao meu ver, é você viajar, é você, né, estar num estado para poder levar palavra, levar alimento, cuidar das pessoas. E eu falava assim, meu Deus, eu moro em Paracambi, como que eu vou fazer missões? E foi aonde que o Senhor virou para mim e falou assim, missões você pode fazer na sua cidade. Nossa, que forte. Missão você não precisa simplesmente só viajar. Missão começa dentro da sua casa, no meio dos seus vizinhos, né? Missão começa em você mesmo, dentro de você. Título, né? É mais que um título, né? Missão só é um título. Mas missão mesmo é você fazer, você botar a mão na massa e fazer. Você se colocar diante de Deus e perguntar para Deus. E quando eu fui chamada para ser missionária, eu perguntei primeiro a Deus, né? Porque eu nunca, quem me conhece sabe que eu nunca cogitei em ser diaconisa, missionária, pastora. Muitas pessoas me chamam de pastora, eu falo que isso não é para mim, né? Isso não é para mim, até o momento que o Senhor falar comigo, conforme Ele disse para mim que eu seria missionária. E foi aonde que eu aceitei, quando os meus pastores anteriores, né, me chamou, fez uma reunião e convocou algumas mulheres para ser missionária. E ele perguntou se eu aceitaria, eu disse que sim. E eu falei para ele, falei, pastor, eu estou aceitando porque primeiramente o meu Deus falou comigo, né? E eu tenho certeza que o mesmo Deus que falou comigo, ele colocou no coração do Senhor juntamente com a sua esposa.
que foi na época que eu era, né, da Brasa Viva, de outra denominação. E começou, né? Hoje eu sou conhecida como missionária, porque o povo lá me conhecia muito, né? Um culto de libertação bem grande, muitos visitantes. Eu e meu esposo sempre, né, ao lado dos pastores, fazendo a obra de Deus. E as pessoas estão assim, correndo contra o tempo e não estão se preocupando. Parece que o amor de fato está se esfriando, né? Com certeza, com certeza. E Com muitas certeza. pessoas, graças a Deus, que ainda temos servos de Deus aqui na terra disposto a ir atrás, a fazer o ID do Senhor, né? É verdade. E a gente precisa que Deus derrame força mesmo sobre a sua vida. Amém. Né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre um projeto que a missionária tem, o projeto Florescer, que eu tive o prazer, a honra de estar com ela ali naquele projeto e pude perceber e ver que o Senhor se fez presente naquele lugar, onde há realmente amor, né, pelas almas, cura, libertação, um trabalho lindo. Mas antes disso, conta pra gente algum, você deve ser uma pessoa que tem vários testemunhos. Mas tem algum testemunho que te marcou, que marcou a sua vida? Teve uma situação que eu cheguei a contar para você, um pedacinho. Algum tempo atrás, Deus usou alguns profetas dele para falar para mim que Deus ia enviar pessoas na minha casa. Né? E a gente acredita, mas sempre com um pezinho atrás, né? Porque eu nunca me titulei como profeta, profeta que ora, profeta que entrega, profeta que faz. Não, quem faz é o nosso Deus. Eu sempre digo para as pessoas que eu sou um canal. E eu sou daquele tipo de mulher que quem me conhece, se Deus falar, eu vou falar. Amém. Se ele não falar comigo, eu não vou falar. Amém. Eu vou orar a pessoa, vou fazer a oração, mas nunca vou entregar aquilo que Deus não mandou. Porque eu sei o preço que eu pago. E eu sei o preço que é você falar mentira. E eu estava dentro da minha casa, uma amiga minha, Cristiane, ela virou para mim, me ligou, ela é manicure. Ela falou assim, Mônica, tem um ex-esposo de uma amiga minha, que hoje ela é casada. Ela está com o ex-esposo dela doente, eles têm uma filha, e ela está muito preocupada. Já foi ao hospital, já foi aos médicos, já fez tudo o que tinha para fazer. E ela, desesperada, ela, amiga, me ajuda. E no momento, ela falou assim, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Ela, quem é? Ela falou assim, é minha amiga Mônica, missionária Mônica, ela ora. Ela não gosta muito de orar as pessoas, não, mas ela ora. E eu vou pedir ela com carinho, né, para ela poder orar pela vida dessa pessoa. E aí ela me ligou, nós começamos a conversar, e ela falou assim, amiga, faz esse favor para mim, eu gosto tanto dessa pessoa. E eu falei assim, pede essa pessoa para vir aqui em casa. Eu não gosto, né, de receber pessoas na minha casa. Gosto de levar na igreja. Mas era uma situação tão grave, né, que aquilo me comoveu. E o meu evento eu faço mais para mulheres, né? Só quando é encontro de casais que eu entra homem, dessa vez também entrou homem também, porque o povo começa, né? Você só faz para mulher, só para mulher. E eu acabei abrindo para que homens pudessem participar. E aí chegou, né? Ele, essa pessoa que é o Luciano, na minha casa, com a esposa dele, com essa, né, mãe da filha dele, e começamos a conversar, mas antes de conversar, o Senhor falou assim para mim, faz logo a oração. Porque ele ia contar as coisas que o médico disse, então não ia ter graça, porque às vezes a pessoa não acredita, né? Ele não é evangélico, e de repente não acreditaria na revelação que vem do céu para nossas vidas. E aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, ele entrou na minha casa, sem conseguir comer, já tinha alguns dias sem se alimentar, nada parava no estômago dele. Beber era um soluço horrível, a esposa dele mesmo testificou. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vamos orar. E começamos a orar,
Deus começou a me usar pela misericórdia dele. E tudo que eu falei ali para ele, ele falou que o médico de Vassouras tinha falado para ele. Eu acho melhor você procurar uma oração, porque você já fez todo tipo de exame e não deu nada. Nossa. Procura uma oração forte. E foi aonde que a amiga dela, né, falou assim, não, eu lembro de uma amiga que ela ora mesmo. E aí ele chegou lá em casa, nós levantamos a oração e tudo que eu entreguei para ele, que o Senhor, né, através de mim, falou, ele com os próprios lábios dele, ele falou, tudo que a senhora está falando para mim, né, amor, que é a esposa dele, o médico falou, procura uma oração, porque isso daí é para o outro lado. Nem falou que era para Deus, é para aquele que pode fazer. E com o passar do tempo, acho que creio que antes de uma semana, e a gente pegamos aquele carinho, que até hoje, né? Ele entrou na minha vida no momento, Carol, que eu estava precisando. Mas eu nunca contei da minha vida para ninguém. E quando nós pegamos a amizade, e aí a gente começamos a conversar, e eu liguei para a esposa dele, e ela falou assim, Mônica, o Luciano já está comendo. Meu Deus. Ele comeu e não botou para fora. Ele bebeu água e não soluçou. E comecei uma campanha com ele. Uma campanha, quase todo dia a gente fazia uma campanha. Quando ele não podia ir na minha casa, eu ia para a casa dele. E ele tem um espaço na entrada do Bom Jardim. Eu acho que eu posso falar porque não é mentira, né? E comecei a orar lá, as coisas estavam paradas. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ele falou para mim que não tem um dia que não alugue o espaço dele. Graças a Deus. E ali nós acabamos pegando uma amizade. Então, agora que vocês já puderam conhecer um pouco mais sobre a vida da missionária, nós temos também, que a gente não pode esquecer, do seu TikTok. Meu Deus, que você ora lá. Gente, 30 mil pessoas na oração dela de madrugada. Missionária, deixa o endereço aí pra gente, que até eu quero entrar lá pra ser abençoada. Então, eu vou dizer pra você, eu não sei mexer. Eu não sei mexer em nada de internet. Nada. Sério? Nada. Foi assim do nada, eu tava no plantão na segunda-feira, né? Fui trabalhar no domingo, sábado foi o evento, domingo fui trabalhar e quando foi meia-noite eu perdi o sono. E aí eu comecei a entrar no TikTok, olhando as lives que o povo estava fazendo, entrei em algumas, participei, Deus me usou, eu orei. Nisso aqui a voz falou assim pra mim, faz uma live. Meu Deus. Aí eu falei, como é que eu posso fazer uma live se eu não sei mexer no negócio? Aí apertei um negocinho aqui, apertei um negocinho ali, apertei um treco, apareceu as coisinhas, né? Live. Aí deu 3, 2, 1. Eu já estava na live. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque não tinha nada programado. Minha filha, daqui a pouco, Carol, foi só entrando. Meu Deus. Foi só entrando pessoas, entrando pessoas, entrando pessoas. E aí entrou um pastor, que agora eu não me lembro o nome dele, porque foi minha primeira vez, né? Foi minha primeira vez. E a gente começamos a orar, Deus foi revelando o nome de algumas pessoas que estavam ali, e Deus falando algumas coisas, né? E a pessoa ali falando que é verdade, missionária. Nossa, como Deus é lindo, como Deus está te usando no profundo para mim. Né, mandando mensagem, porque eu não tinha janelinha, porque eu nem sabia abrir janelinha. Foi mais por mensagem mesmo. E ali, quando eu olhei do nada, tinha 10. Eu falei, que 10 é esse? Eu comigo, né? E continuei. Daqui a pouco entrou um pastor, eu não sei se é Antônio, não vou falar o nome dele porque eu não sei. E aí ele falou assim, ô pastora, nós já estamos com 30, não, nós já estamos com 20, vamos chegar aos 50. Eu falei, mas com 30 o quê, meu filho? E ele falou assim, você já está com 20 mil. Eu falei, 20 mil? O que é 20 mil? Para mim ele estava brincando comigo. E ali nós continuamos. Deu 2h30, 2h40. Aí
Aí eu falei assim, quando eu olhei, tava com 27. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, como já tá tarde, vamos terminar? Ele, não. A gente vai terminar quando chegar a 30. Vamos, povo, vamos, povo. E acenando aquelas mãozinhas, né? E ganhei frozinha. Tem um negocinho de frozinha, né? E são acho que 20 frozinha. E aí, menina, foi muito engraçado que eu comecei a falar pro povo assim, gente, me ajuda aí. Vamos colocar frozinha aí pra mim. Vamos me ajudar. E foi as 20 frozinhas. Daqui a pouco, quando eu olhei 30, aí todo mundo batendo palma. Todo mundo que tava batendo palma. Chegamos aos 30k. Só que ninguém me explicou o que era 30k. Eu não sabia. 30 mil pessoas assistindo. Aí quando foi, né? E ali a gente fizemos a oração final. Ninguém queria sair, mas o povo tinha que trabalhar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu orando, e o povo recebendo, e o povo mandando mensagem no privado. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Quando terminou, que eu orei, aí o povo, ó, missionária, vamos fazer de novo, hein? Eu falei, pode deixar, vamos sim. E ali eu encerrei a live. Continuei no meu serviço, fui dormir, acordei, fui fazer meus afazeres, não liguei. Hoje em casa, eu falei, vou lá no Google. Vou lá no Google, vou ver o que é esse 30k. Não é possível, gente. O que é esse 30k? Aí botei lá, pesquisa, né? 30 mil pessoas. E tinha gente de Uberlândia. E de tudo quanto era de lugar. Fora do Brasil. Dentro do Brasil. Deus te usou para alcançar muita gente. Menina, eu fiquei boba quando eu percebi que era 30 mil. Eu falei, gente, mas eu tô chique, sem saber. Já vai se preparando, que daí, ó, o projeto tá só crescendo. Aí quando eu passo hoje, 5 mil pessoas. Meu Deus, que bênção. Eu falei, meu Deus, e foi bem pouco tempo. Porque minha netinha tava lá em casa, tinha que ir pra escola, né? E aí eu entrei assim, antes de meio-dia, comecei. E daqui a pouco começou. Falei, Jesus, esse negócio é bom mesmo. Tem um mistério Esse negócio é bom mesmo. E agora a gente não pode deixar de falar, porque eu estou ansiosa por este momento, né? Sobre o Projeto Florescer. Como que surgiu o Projeto Florescer, missionária? Que foi quando eu estava em outra denominação. Eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho. Eu estava num lugar muito bonito. E tinha muitas flores. Só que tem muita gente que fala que quando você sonha com flores é velório, né? Não é coisa muito boa. Mas eu via muitas mulheres em minha volta. E sabe, aquelas mulheres alegres, louvando. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? E foi aonde que eu te falei, que eu fui até, né? Aí quando o Senhor me deu esse sonho, com essas mulheres, eu num lugar bonito, e eu falei, Senhor, o que tu tem comigo através desse sonho? Porque eu já fazia, eu já trabalhava com culto de família, eu já trabalhava com as irmãs, sabe? Eu só não tinha, já tinha aquele chamado, eu fiquei... um bom tempo na igreja anterior, trabalhando em culto de missões. Eu amo, porque quando alguém me dá alguma coisa, eu faço com amor. Não para me mostrar que eu estou fazendo, mas eu faço com amor. Eu trabalhei com as irmãs, eu trabalhei com as crianças, eu trabalhei com os jovens. Trabalhou com um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada. Então, o que fluiu no meu coração? Eu já gostava de trabalhar com família, né? Casais. Que é difícil. Hoje eu recebo muita ligação de pessoas que, missionária, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá quase o fim. E aí a gente vai dar uma palavra. Eu saio da minha casa e vou lá orar. E Deus restaura. E aí o Senhor foi e falou para mim, filho, eu tenho uma obra com você, com mulheres. E eu falei, Senhor, mas como vai ser? Como vai ser? Ele virou para mim e falou assim, não vai ser, vai acontecer. Só me obedeça. Só faz aquilo que eu mandar você fazer. E o Senhor me deu. O primeiro evento aconteceu com algumas, né? Com algumas
com alguns contra, mas Tem o que levantar Senhor... os gigantes, né? Mas o Senhor, quando promete, Ele É, faz, não tem para ninguém. Foi uma benção, foi uma maravilha. Teve o segundo, Já tá no 7º, né? estamos no Tá 7º. Estamos Estamos no é o 7º. meu 7º episódio também de Deus em Entendeu? Foco. Estamos no 7º. Nós tivemos um de casais no mesmo espaço que foi no Caqui, que foi de casal. E nós tivemos quase 200 casais. Quando o meu varão chegar, eu vou nesse encontro de casal. Então eu acredito, como eu falo para minhas amigas, que é o Senhor que faz. Como é que você vai entrar ali numa loja e vai pedir a pessoa assim: você me vende uma blusa que eu vou te pagar o mês que vem? Não vai vender. Ela não vai vender. Ainda mais sem te conhecer, né? Não vai vender nunca. Como é que vai? Porque hoje, para assim, vamos colocar um valor mais ou menos, de uma pessoa para vir, sair do Rio, deslocar para cá, combustível, né? Manutenção de um carro para você poder viajar, vou colocar mais ou menos R$1.000, que não é isso, mais um pouquinho. Sem que nunca te viu, não sabe nem quem você é. E fala para você assim: conta comigo que eu vou estar. Meu Deus. É Deus purinho. É Deus. É mistério de Deus. Só Deus que faz. Todos os meus eventos são feitos assim. Uma janta deliciosa. Minha pastora Conceição, minha pastora Meu Dulcelina, Deus. a Márcia, a Maria, Gente, é muito a bem Sônia. servido. Eu estive lá, eu fui presenteada por Deus pela Vivi. É maravilhoso o evento. Além de ter presença de Deus, eu saí de lá com a minha vitória, missionária. Eu creio. Eu precisava escutar algo que Deus usou uma irmã e veio e falou, deu meu coração. Eu saí de lá abençoada. Eu pude provar da comida espiritual do Senhor e da comida do homem, material, que foi A maravilhoso. Luciene ali me chamando, né, de missionária, colocando que não era para me parar porque eu disse que seria meu último evento. Não. Porque o meu evento, Carol, ele não tem patrocínio. Entendeu? O meu evento ele não tem patrocínio. Então ele é com choro, com lágrima, com preço. Eu pago um preço muito alto. E assim, a Miriam, que é filha da minha pastora, me ajudando em oração, me ajudou também. E ela: tô preocupada com você, minha mãe tá preocupada com você. Mas eu falei para ela: Miriam, eu também estou preocupada. Mas o Senhor falou que vai dar certo. E deu certo. Porque agora o projeto Florescer vai para Japeri, né? Vai ser Eu feito lá agora? Não, Ou tipo, ele vai me trocando... chamaram. Que bênção, Em primeira mão, né? É, uma notícia aqui quentinha pra gente. Em primeira mão, eu fui chamada para levar o projeto Florescer em Japeri. Meu Deus, que Vai acontecer, acredito que seja em maio ou junho, mas eu acredito que seja em maio mesmo, né? E nós estamos convidados também ontem, através de uma live, né? Essa pessoa participou conosco no meu evento, agora dia 22. Veio o pessoal do Rio, uma amiga minha que já trabalhou há muitos anos comigo no Rio. E a pastora dela, que é prima dela, me convidou para a gente poder levar o evento para São Paulo. Meu Deus, ô Fabiola, Né? cara, tem coisa boa vindo, E missionária. aí ela falou assim: Mônica, como é que a gente vai fazer? Eu falei: vamos orar. Porque tudo é oração, né? Se Deus convidou, Ele vai levar. Então, assim, o Senhor falou algum tempo atrás para mim que o meu evento não ficaria só em Paracambi. A Cris Paiva é uma amiga que começou junto comigo. Foi a que contou o testemunho do filho, Fortíssimo. né? Até falei pra Vai ela. ser minha próxima, vai. estou andando atrás dela. Falei pra ela, se prepara. Ela falou que eu e você vamos ser convidadas. Aquela mulher ali foi uma mulher de Deus na minha Meu vida. Deus, que que Deus testemunho colocou. edificante dela. Quando você se conecta com uma pessoa, é porque hoje em dia é difícil você se conectar com pessoas, né? Você está sentado, você conseguir olhar nos olhos e você vê o brilho nos seus olhos quando você fala do projeto que Deus te deu. Por mais que as pedradas venham, não se importe não, porque a gente só catuca a árvore que está dando fruto. Sim, Né? Se com você não certeza. estivesse dando frutos,
né? As pessoas não estariam nem aí. Então, É verdade. que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Eu creio que esse projeto ele vai ficar imenso, é enorme. Você é um bebezinho ainda. Ele foi gerado, eu acredito que agora ele está começando a engatinhar e ele vai crescer, ele vai crescer. Eu creio, eu estou à sua disposição para o que você precisar de mim. Esse Instagram que o Senhor me deu é para isso, né? Para mim não tem prazer maior do que estar aqui do seu lado hoje, poder contar a sua história, contar as grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida, né? E creio que muito mais Ele vai fazer, muito mais. Eu gostaria... Esse momento é o pior momento, gente, que é o momento que a gente fala assim, acabou. Mas acabou e não acabou. Porque a gente sempre termina de uma forma, de uma maneira diferente. Eu gostaria que você, olhando para a câmera, falasse algo. Porque tem muitas mulheres que estão assistindo a gente hoje. Mulheres dependentes químicas, né, que estão nas drogas. Mulheres que sofrem agressões verbais, né? Mulheres que estão sofrendo de todas as formas, agressões psicológicas, verbais, né, agressões físicas. E acredito que o Senhor vai encher a sua vida para poder falar algo para essas mulheres. Né? Que você deixa um conselho, uma mensagem de força para elas. Fique à vontade. Missionária Mônica Teixeira para vocês, mulheres. Então, queridas, o que eu quero dizer para vocês? Conforme a nossa conversa. Tem solução para o seu problema. Tem jeito. E o nome desse jeito, dessa provisão, para você não desistir, se chama Jesus. Ele que nos dá força. Você que está no vício, né, da droga, não consegue sair. Você que está pensando em sair de dentro da tua casa, por algum problema, briga, confusão. Ultimamente, né, o adversário está usando muitos filhos para atacar, né, mãe, pai. Posso dizer isso porque eu tenho muito testemunho sobre isso. E nós, o Projeto Florescer, ele está aqui para te ajudar. De repente, se o momento que você estiver passando por alguma situação, você não conseguir falar comigo pessoalmente, mas eu vou fazer uma oração por você por telefone, eu vou te atender, vamos marcar. E se você quiser, Deus tem poder de libertar. Eu só te peço que você não desista de viver. Porque ainda Deus tem uma nova história para a sua vida. O nosso Deus, ele não desiste, ele não desistiu de mim e ele não vai desistir de você. Se você quiser, o Projeto Florescer está aqui para te dizer que se colocando de pé e acreditando em Deus, a sua vida pode mudar. Amém. Nós vamos deixar aqui, missionária, um telefone de contato. As pessoas que quiserem ajudar, né, no Projeto Florescer, nós estamos precisando de patrocinadores. Com certeza. Né? Pessoas que Deus tocar no coração para ajudar esse projeto, né, que o Senhor já tem feito grandes coisas. Se teu coração arde para ajudar mulheres, para ajudar pessoas, né? Então venha com a missionária, vem fazer parte desse projeto com ela, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar para você poder ser um abençoador de vidas, né? Então a gente vai deixar aqui o contato da missionária, né? Que Deus abençoe grandemente. Foi uma das entrevistas mais, eu não sei qual palavra, edificante. Edificou a minha vida. Eu me senti muito edificada. O estar ao seu lado, eu sei que você é humano igual eu, você está sujeito a erros como eu, mas estar ao seu lado me passou, eu tive de ter a sensação do que é ter amor pelo próximo. Que o Senhor continue, missionária, te usando da forma que Ele está te usando. Que Ele firme seus passos, que Ele segure na sua mão com tanta força que nada, nem ninguém venha te tocar. Você é menina dos olhos do Senhor. Amém. Tem muita coisa boa chegando. Esse projeto vai crescer. E eu quero aqui, à frente de tantas pessoas que vão assistir a gente,
me colocar à sua disposição. Porque como o seu coração é abençoador, o meu também é. Então, o que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Tá? Deus abençoe a sua vida, foi um prazer. Que essa não seja só esse encontro. Com certeza. Que venha muitos outros e muitos outros cafezinhos, Com né? certeza. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Missionária, pode dar tchau pro pessoal. Fica à vontade. Então, antes de terminarmos, eu quero agradecer, Carol, né, pelo teu amor, pelo teu carinho. Desde lá, né, do evento, ó, Nós vamos nos conhecemos marcar, na vida. né? Vamos marcar, porque a gente precisa fazer uma entrevista. Ainda falei para minhas amigas, algumas, né? E eu vou fazer uma entrevista, eu nem sei o que eu vou falar. Mas assim, eu me senti tão à vontade, porque é onde Jesus está, né? Ele faz coisas tão sobrenatural que a gente nem acredita. Mas eu tô saindo daqui com a minha vitória, com o meu milagre. Conforme eu disse, eu não tenho rendas para esse projeto. Eu preciso de vocês. Eu vou deixar um contato, não é o Pix, mas eu vou deixar o meu contato, que é o 219-7752-6723. Se você quiser conversar comigo, querer saber mais profundo, querer saber como faz para me ajudar, é tudo esclarecido, não tem nada escondido. Eu já disse aqui para Carol, eu não vivo do projeto Florescer, eu trabalho no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, sou cuidadora, então eu tenho meu dinheirinho, né, Carol? E o dinheiro que eu quero, as ajudas que eu quero, e às vezes, Carol, eu nem peço ajuda. Eu peço mais mantimento, espaço, local. Gente, não é? Paracambi, donos de mercado, Dona Balbina, Casa do Sabão. Ai. Gente, com cesta básica, Não é? né? Estamos aqui fazendo um apelo para vocês, que tomara que chegue até essas pessoas. Isso aí. É pessoas que são abençoadoras, que têm condições de ajudar no projeto. É algo, né, que vai edificar a vida de pessoas. Né? E Deus usou para deixar aqui bem gravado a pastora Adriana, da live da resposta. Eu tive lá no recreio. E ela falou assim, ela falou muita coisa para mim. Eu vou achar o vídeo que ela fez e eu vou mandar para você, porque é algo muito pessoal. Mas eu creio que a partir de hoje começa uma amizade. Amém. Amém. Né? Que o Senhor abençoe. E através dela, ela falou para mim que esse ano seria um ano de mudança na minha vida. Amém. E que o povo iria ver o que Deus iria fazer Eu comigo. Então eu tenho certeza que esse Deus que esse Deus é o Deus que promete e cumpre. E eu estou muito feliz, Adriana, que um dia eu creio que você vai ver, né, essa filmagem, né, essa entrevista. E eu agradeço a Deus também pela tua vida, porque isso tudo aqui, ó, é só Deus que pode fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa cidade de Paracambi. Amém. Que Deus abençoe as famílias, os jovens da nossa cidade, as nossas crianças. Porque é isso que Deus quer. E eu quero que a igreja em si, que esteja, ou que próximo vai ouvir, vamos nos unir. Vamos, mulherada, unir juntas. Porque o projeto Florescer não é só da Mônica Teixeira. É da igreja, é do povo, é da cidade. Então é isso que Deus quer, união, né? E a gente vai conseguir. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. Eu que te agradeço. Gente, até o próximo. Fiquem com Deus.